você, telespectadora. Olá, você, telespectador da TV Cultura Litoral. A partir de agora você acompanha a edição de hoje do Opinião, em que a gente vai falar muito de cinema, porque a gente tem como comentarista o Marcelo Pavão, que além de advogado e jornalista é um cinéfilo, é o crítico de cinema daqui da Cultura, ou é o comentarista de cinema, porque crítico de cinema é quem a gente recebe hoje, o Miguel Barbieri Júnior, que veio para uma palestra no Santos Fest Show, no Sesc, no sábado, e gentilmente aceitou participar aqui do Opinião. Boa tarde, bem-vindo, Miguel. Obrigado, muito obrigado. Adorei o convite, adoro falar de cinema. A gente vai falar de cinema, né, Pavão? Com certeza. Boa tarde, Paulo. Boa tarde, Miguel. Quando a gente chegou aqui no estúdio, eu falei, eu estou numa confusão mental entre o fã e o jornalista, porque é uma referência na crítica de cinema, na resenha, nos textos, como você falou, os textos da Veja São Paulo durante 20 anos. Eu não falei aqui, eu falei em off. Ai, desculpa, mas estou revelando. 20 anos de Veja São Paulo não é para qualquer um. Desculpa, mas não é para qualquer um. O que eu falei antes da gente começar o programa, dos bastidores, foi que eu sempre gostei muito dos textos do Miguel de cinema na Veja São Paulo, que aprendi a gostar de alguns diretores com o texto dele, indo seguir as recomendações dele. Nas redes sociais, o texto do Miguel, 1 minuto, fala aquilo que muita gente leva meia hora. Então, o poder de síntese do Miguel. Então, se você não segue o Miguel Barbieri, comece a seguir que você vai aprender Agora, muito. Miguel, jornalista não é muito bom de síntese, não, né? É que nem advogado, né? Mas você sabe que é uma coisa curiosa, porque assim, eu vim de jornal, eu trabalhei 7 anos no Diário Popular, que já não existe mais, fazendo textos grandes. Quando eu fui para a Vejinha em 2000, eu tive que aprender a fazer isso, virar isso. Então, esse é o poder de síntese. Até tenho colegas que me elogiam justamente por causa disso, desse poder de síntese que eu tenho, de fazer a sinopse e ainda dar a minha opinião. E o curioso eu acho que hoje em dia eu não saberia escrever textos grandes, porque durante 21 anos eu tive esse poder de síntese, de sintetizar aquilo que eu acho do filme e ao mesmo tempo contar um pouquinho, sem dar muito spoiler do que se trata, né? Você tem ideia de quantos filmes você assistiu? Na vida? Na vida. Ai, na vida. Olha, você bota aí uns 400 por ano. 400 por ano, é lógico, no começo... Pouco mais de um por dia? Ah, sim. 300, o dia é que assim, nos últimos tempos, né, nos últimos anos, vamos dizer assim, eu nunca fui uma pessoa de acompanhar série, né? Me perguntar de Friends, não vi, perguntar de Breaking Bad, não vi. Mais de uns anos para cá, principalmente quando a pandemia começou, as pessoas começaram a pedir séries e eu comecei a me interessar mais por séries. Então, aí que eu comecei. Então, hoje em dia, uma série eu demoro 2, 3 dias para assistir. Então, aí, o que eu viria 7 filmes, 8 filmes, né? Hoje em dia... 400 filmes por ano, em um ano, em 10 anos são 4 mil na filmes, Vejinha, né? se você for calcular, são 20 anos, são 8 mil, 10 mil filmes, né? Mais ou menos. Miguel, assim, eu vou furar todos os protocolos do programa hoje. Eu tenho uma pergunta... que eu nunca fiz para um crítico de cinema, e conheci alguns, mas é a primeira vez que eu estou tendo a ousadia de perguntar. Eu não quero saber quando foi sua primeira sessão de cinema, mas quando que o cinema se abriu para o Miguel? Porque eu já li que você quando era criança, ia muito, depois na faculdade, a época das greves, você ia pro cinema e assistia muito filme. Quando é que o cinema surgiu para o Miguel? A gente é mais ou menos da mesma geração, ou somos da mesma geração, e acho que você deve lembrar bem disso, dos filmes do Trinity. Sim. Bud Spencer e Terence Hill. Eu era criança e não era levado pelos meus pais, era levado por pais de amigos, principalmente em 2 cinemas que existiam de rua na Avenida Santo Amaro, em São Paulo, que era o Vila Rica e o Del Rey. E acho que foi com os filmes do Trinity, que eram os faroestes cômicos,
E é curioso que eu não sou um grande fã de faroeste, não sou nem um fã, nem um entendido em faroeste. Mas eu acho que foram os filmes do Trinity que me abriram os olhos para o cinema e o cinema catástrofe. O cinema catástrofe é muito importante na minha formação, porque é Destino de Poseidon, é Inferno na Torre, é Terremoto do Charlton Heston, né? Então, aquela coisa do avião que fica com aquele buraco no teto e aquela mulher pilotando. O elevador da Torre Então, assim, eu acho que isso é o cinema que te deslumbra, né? Hoje, que, né, para essas gerações, o que deslumbra é Avatar, é filme de super-herói. Eu acho que para minha geração, o que deslumbrou, que quebrava com todos os paradigmas, era o filme Catástrofe. Porque acho que a maior catástrofe é o 2012, né? Você gostou do 2012? Gosto, eu adoro. Parece um masoquismo. Parece um masoquismo, mas eu adoro o filme Catástrofe. E quando eu vejo um filme Catástrofe que não é bom, eu falo, gente, que desperdício de ideia. Filmes de tsunami, por exemplo, se bem que aquele O Impossível é muito bom, né? História verídica, tudo, com o Ian McGregor. Mas quando eu vejo um filme Catástrofe que não é bom, mas o 2012 eu gosto, eu falo, que ideia, que nem filme de tubarão, né? Agora virou moda filme de tubarão. Tem um por mês sendo lançado. Aí você vai falar, mas é isso, gente, o Spielberg já fez isso em 75, né? O Spielberg já fazia isso, fazia de uma maneira E ninguém fez uma música melhor que aquela, né? John Williams, né? John Williams. Acho que o John Williams, inclusive, acho que é o maior recordista em indicações ao Oscar. Sim. Tá vivo teve no Oscar agora, de novo. Fez 91. A música do Tubarão, a gente já começa a procurar onde é que está o Tubarão, né? Eu me lembro quando eu vinha muito aqui para Santos, né, na época do Tubarão, que eu era adolescente. Mas acho que todos nós passamos por isso, né? Sempre teve aquela coisa assim, o medo de entrar na água, o medo de entrar no mar, era uma coisa muito curiosa isso. Eu queria te perguntar uma coisa. Mas te respondi? Respondeu. Tá. Assim, a título de curiosidade, eu querendo saber, mas pra mim foi o King Kong da Jessica Lange lá. Né? 1976, sim. Mas que também não deixa de ser um filme, não é um filme catástrofe, mas é um filme de fantasia, né? O cinema se abriu. E pra você, acho que os filmes, eu sou mais antigo que vocês, né? O meu pai me levava para ver os filmes do Tarzan. E foram os primeiros filmes que eu gostei muito, foram do Tarzan. Eu levei com Johnny Weissmuller? Os primeiros com Johnny em reprises, né? O Johnny Weissmuller. Agora, Woody Allen, né? Sou super apaixonado. Ridley Scott, Quentin Tarantino. Mas o começo foi o Johnny Weissmuller e o Tarzan. E eu levei os meus filhos para assistirem a todos os filmes do Harry Potter. Inclusive, era na pré-estreia, à meia-noite, de quinta-feira, eu apresentava um jornal às 6 da manhã na Jovem Pan e eu levava eles, hoje eles me ligam, adultos, para ir no cinema comigo. Meu filho me liga, vamos ver o Elvis. Minha filha me liga, vamos ver a Medida Provisória, eu vou com eles. Então é curioso, porque na verdade você também voltou a ter gosto pelo cinema por causa dos seus filhos. Exato. Eu sempre tive encantamento pelo cinema, mas com os meus filhos isso se multiplicou. Olha que legal. O Harry Potter é fantástico, a série, a ideia. Não, isso que eu falo, assim, eu acho que essas novas gerações, cada um se apega em algum tipo de fantasia, em algum tipo de filme, né? Então a geração dos teus filhos, com certeza Harry Potter é extremamente emblemático. Eu lembro de eles adolescentes, eu assisti com eles em vídeo o primeiro episódio do Senhor dos Anéis, quando lançaram o segundo. Eu assisti em vídeo para ir no cinema ver o segundo e ver o terceiro, que são fantásticos. São fantásticos, sim. Essa trilogia eu adoro. Miguel, eu queria te perguntar, você tem uma coincidência, né, com o Tarantino, a gente estava falando, você foi proprietário de uma videolocadora. Sim. E o Tarantino também deve o conhecimento. Essa realidade não existe mais, né? Tipo, as locadoras acabaram. Mas essa bagagem é algo inestimável e dificilmente as novas gerações vão ter essa possibilidade ou não. Do que? De ter esse aprendizado? Dessa quantidade, desse acervo, porque eu vou chegar lá, as suas listas de indicação, quer dizer, você já viu
dezenas de filmes para chegar a 5. Então, hoje essas novas gerações, elas estão chegando, a coisa já está pulsando na frente. Eu digo, você com o acervo da sua locadora, o Tarantino como funcionário que assistia os filmes, essa experiência hoje já não é mais possível. Né? Pelo streaming, sim, né? Ou seja, você tem na sua Smart TV, no seu laptop, enfim, você tem uma videolocadora. Tá certo que é uma videolocadora em que cada plataforma coloca aquilo que você quer, e na videolocadora era o dono que escolhia aquilo que ele queria. Então, a minha videolocadora, que eu tive de 86 a 98, eu sempre privilegiei esse cinema de arte, esse cinema autoral, esse cinema independente. É lógico que fazia concessões, tinha meus Jurassic Park da vida, porque era aí que se ganhava dinheiro, mas era uma videolocadora muito procurada justamente porque eu tinha... Imagina, modéstia à parte, eu fui um dos primeiros a bater Almodóvar na locadora. Um vendedor chegou um dia e falou assim, eu acho que você vai gostar desse filme. Eu olhei a capinha, chamava Matador. Falei, mas o que é isso? Que essa foto horrorosa? Ele falou, assiste. Eu assisti Matador, eu falei, gente, o que é isso? Quem é esse diretor? Ninguém sabia. Depois é que o Almodóvar fez Mulheres Abrindo Ataque de Nervos, foi para o Oscar e aí ele ficou conhecido. Então, assim, posso dizer que eu fui um dos primeiros ali a saber quem era Almodóvar, tanto que é um dos meus diretores preferidos, assim como o Tarantino, assim, e o Woody Allen. Então, estamos aqui muito bem acompanhados, Miguel, que são meus diretores favoritos. O cinema indiano, Bollywood. Bollywood? Olha, teve no Oscar, né, o RRR, que é sensacional, são 3 horas que você não sente passar. É assim, eu acho que Bollywood tem uma produção maciça ali, tem muita coisa, mas acho que você tem que separar o joio do trigo, né? Como toda cinematografia. Então, às vezes, acho que surgem esses filmes que pegam o mundo inteiro, tipo o RRR, né? Que injustamente não foi indicado em outra categoria, a não ser de melhor canção, que acabou ganhando, mas poderia tranquilamente pegar melhor direção, melhor montagem, ou seja, ele tinha qualidades para estar em outras categorias ali no Oscar. Mas eu vejo coisas muito boas no cinema indiano. Vi um filme recente também, um filme mais autoral, em preto e branco, falando do início da pandemia, chamado A Multidão, que está na Netflix. Então, assim, essas plataformas também têm isso, né? A gente mudou a maneira de consumir o audiovisual, né? Com as chegadas dessas várias plataformas, eu acho que a gente mudou o jeito de escolher e de consumir. E eu acho que isso que é muito importante, que é essa função que eu tenho, né? Que foi isso que a gente discutiu no Festival de Santos, né? Que era o papel da crítica, o papel do influenciador ou o papel do indicador de filmes nessa era do streaming, onde você tem tantas opções. Eu escuto várias pessoas falando, não acho nada na Netflix, rodo e não acho nada. Gente, é porque não sabe, não é que não sabe procurar, é porque não existe uma pessoa que te direciona e fala, vê isso. Quando eu posto alguma dica no meu Instagram, o que eu recebo de elogio, por quê? Porque eu tive uma videolocadora, eu sei qual que é o gosto, digamos, médio do público, sabe? Principalmente das pessoas que me seguem. Então, eu não sei, acho que esse é o nosso papel. O Opinião vai parar para o intervalo. Na volta, a gente vai conversar com o Miguel Barbieri Júnior sobre essa transformação da função, da atribuição do crítico de cinema em tempos de streaming, em tempos de amplitude maior, muito maior de escolha. A gente volta já já. Voltando com Opinião Litoral, hoje nós temos como comentarista o advogado cinéfilo e jornalista Marcelo Pavão, e a gente recebe com muito prazer, com muita honra, o crítico de cinema Miguel Barbieri Júnior. Miguel, a gente falava no bloco anterior sobre a mudança
da função, do perfil de trabalho do crítico de cinema nesse período de escolhas tão amplas, tantas plataformas, a multiplicidade de filmes que são ofertados todos os dias, né? Mudou muito? Mudou demais. Coincidentemente ou não, mudou junto com a pandemia, né? Eu não sei se essas plataformas já estavam preparadas para entrar no Brasil, mas HBO Max, Star Plus, Disney Plus, Reserve Movision, Belas Artes à la carte, ou seja, tudo isso chegou na pandemia, chegou junto com a pandemia, quando as pessoas não podiam sair de casa ou evitavam sair de casa, os cinemas estavam fechados e começou a surgir. Então, hoje eu vejo que se mudou muito esse hábito de ir ao cinema. Escuto vários comentários de várias pessoas de que não vão mais ao cinema porque se acostumaram a ver filme em casa pelo streaming. Então, é uma mudança comportamental, né? Eu acho que é uma mudança... E, ao mesmo tempo, preocupante, porque é aquela coisa que a gente fala, né? A gente que gosta de cinema, nada melhor do que ver um filme numa tela grande, com um som bom, com a luz apagada. Vê o filme Elvis. Você vê no telão, no cinema e vê na televisão. É outro filme, né? É outra coisa. Eu vi no cinema. O Elvis é outra coisa. Avatar, por exemplo, né? Avatar é um filme de cinema, né? Todos esses filmes de super-heróis, em que tem muito efeito, em que você precisa de uma tela grande, são filmes para o cinema, né? O próximo filme do Scorsese, que passou em Cannes, que tem 4 horas de duração, ele é da Apple, ele vai entrar na Apple, já está até com chamada, acho que vai entrar em outubro, mas felizmente ele vai para o cinema também, porque é um desperdício você ter Robert De Niro e Leonardo DiCaprio num filme de Scorsese e ver numa telinha pequena. Bom, você veio dar uma palestra em Santos sobre o momento da crítica no Santos Fest Show. Você sabe que Santos é a cidade do enciclopédico Rubens Evald, com né? certeza. Já falecido, mas um mestre da crítica de cinema, inspirou muita gente. E Santos também é a cidade de um cinema de rua. Santos tem cinema de rua, o Roxy. O Roxy, sim. Porque o dono do cinema, ele tem cinema em shopping também, mas ele é apaixonado por cinema, que é o Toninho Campos. Então, os cinemas de rua são poucos hoje, né, no Brasil. Infelizmente, né? Eu acho que essa resistência do Roxy, que inclusive ameaçou de fechar o Roxy, né? Teve problema com o terreno, Eu né? me lembro disso, assim, mas eu acho que essas pessoas, o Toninho, por exemplo, é um herói da resistência, porque realmente não é fácil com a competição dos shoppings, porque essas grandes redes, né, Cinemark, UCI, Kinoplex, eles preferem shopping, eles vão para shopping, né? Porque dizem, tem mais segurança, tem estacionamento. Mas assim, eu sou da geração do cinema de rua. Então, quando um cinema de rua fecha, para mim é uma dor no coração. É como se morresse uma pessoa. O Toninho, ele tem 2 cinemas num parque em Cubatão, dentro de um parque em Cubatão, do Parque Minas. Não, eu acho muito legal essa iniciativa de se preservar o cinema de rua. É uma pena que São Paulo não tenha essa preocupação. O Belas Artes também fecha, não fecha, mas ainda resiste. Não, em São Paulo nós temos, né? Nós temos o Belas Artes, o Reserva Cultural, o Cine Marquise, que é dentro do Conjunto Nacional, mas é quase o cinema de rua, o Espaço Itaú, né? Que é na Rua Augusta, e o Cine Sesc, né? Que é uma instituição, e o Marabá no centro, que é o único cinema do centro que sobrou. Que era a Cinelândia, né? A Cinelândia, eu fiz matéria disso na Verginha, tinha não sei quantos, mas mais de 100 cinemas, 50, sei lá, agora não lembro exatamente. Mas tinham muitos cinemas que viraram igreja, estacionamento, e o Marabá resistiu depois de uma reforma, tudo reabriu. Miguel, você estava falando da questão do streaming, dessa mudança, e falando da questão do espaço físico do cinema, né? Porque eu, desde muito pequeno, frequento você, o Paulo, todo mundo que gosta de cinema, só que de alguns anos para cá,
o cinema, o propósito do cinema para mim tem sido desvirtuado. Muitas pessoas estão indo lá para jantar, para almoçar, para ficar falando no celular, para ficar mandando mensagem, para querer aparecer. O que antes era uma coisa isolada começou a tomar. Essa redução do cinema de rua, do ir ao cinema, do ir ao teatro. E aqui eu faço um parênteses, a última vez que o Paulo Otran veio a Santos com o Rei Lear no Sesc, ele reclamou falando que nunca mais pisaria em Santos porque estava vazio. E uma semana antes e uma semana depois tinha comédia e ele estava reclamando disso. E no cinema eu vejo muito isso, das pessoas irem lá para conversar, para tirar essa... Essa questão cultural também não, sabe, esse problema cultural brasileiro não colabora de forma incisiva para a gente estar perdendo os espaços culturais? Com certeza. E isso eu também escuto muita reclamação de gente que não vai... Eu mesmo sou um espectador, assim, eu tenho um privilégio de poder ir nas sessões de imprensa. Então, sessões de imprensa é só jornalista ali da área e todo mundo respeita. Ninguém pega... Se alguém pega um celular, é um escândalo geral no cinema. Não se conversa, lógico, é evidente. Então, assim, eu tenho esse privilégio, são sessões que são feitas pela manhã. Mas, eventualmente, quando eu perco algum filme e vou ao cinema, eu sempre procuro ir na primeira sessão. Porque eu sei que vai estar vazio, que se eu comprei um lugar aqui e se tiver alguém na minha frente, alguém atrás, alguém do meu lado, eu posso mudar, entendeu? Agora, tem horas que isso não acontece, que você não tem essa oportunidade. E eu fico extremamente irritado. Não tanto com o barulho da pipoca, porque eu acho que a pipoca é uma coisa de décadas e décadas, né? Essa coisa de ligar cinema com a pipoca tem há muito tempo. Então, tem gente que faz mais barulho, tem gente que faz menos barulho. Agora, celular aceso, gente que manda mensagem, gente que conversa. Às vezes dá vontade de falar assim, filho, acaba de ver e depois vai tomar um chopinho e conversar sobre o filme. E gente que reage, eu acho engraçado, pessoas que têm uma reação alta. Nossa, gente, não sabia que ia acontecer. Gente, pra quê? Tem gente que faz isso. Nossa, você imaginava isso? Eu não me conformo. Assim, guarda pra si, guarda a reação pra si. É verdade. Agora, Miguel, e o cinema brasileiro, hein? Olha, eu acho curioso, assim, o cinema brasileiro... pode até ser deselegante o que eu vou falar, mas eu acho que ele ainda precisa encontrar o seu rumo. O argentino já encontrou? O argentino já encontrou, né? O argentino já encontrou. É só você ver a diferença, por exemplo, do que o Brasil indicou para o Oscar e do que a Argentina indicou para o Oscar. Não que eu não goste do Marte 1, eu gosto até do Marte 1, mas é um filme extremamente inferior ao Argentina 1985. Sabe? São duas coisas, falando de duas realidades, de dois países vizinhos, mas assim, completamente desconexo um do outro. Eu gosto muito mais do argentino, né? Não vou dizer que a gente não esteja fazendo um bom cinema. Eu acho que o grande problema, na minha opinião, do cinema brasileiro é roteiro. Faltam bons roteiristas no Brasil, porque... técnica a gente tem, direção a gente tem, fotografia, atores maravilhosos, desde crianças até gente com mais idade, de raças diferentes. Isso eu acho que não tem problema, isso você vê nas novelas, né? Você vê uma produção da Globo, ontem, por exemplo, eu estava vendo Os Outros, que é uma minissérie do Globoplay, e ali você vê que tem roteiro, que tem atores, que tem direção. Então, às vezes, eu acho que... eu não sei o que acontece no cinema brasileiro. Falta alguma coisa. E hoje o que eu vejo... o cinema brasileiro está dividido em duas coisas. Ou é aquele cinema extremamente autoral, que ninguém vai ver, ou é aquela comédia extremamente vagabunda, que dá um certo público. Ou seja, não existe... um central do Brasil, sabe? Não existe um Alto da Compadecida em que você une arte com audiência, sabe? Eu acho que o cinema brasileiro está um pouco sem rumo
E, por outro lado, está encontrando um prumo nas séries e nas minisséries. Se você pega a Sintonia, por exemplo, é uma série da Netflix que eu adoro, eu acho que ali você tem isso que eu acabei de falar. Você tem bom roteiro, bons atores, e você pode destrinchar uma história melhor, né? Então, o que eu acho é isso, assim, às vezes eu acho que tem essa ânsia dos novatos, dos cineastas novatos em querer aparecer, em querer fazer um cinema mais autoral, e que ali fala para meia dúzia de pessoas. Não sei se você concorda com isso. Sim, sim, com certeza. É exatamente essa questão do autoral que a gente sempre fala aqui no programa, fala na rádio também. O diretor, ele faz o filme para ele. Sim. Né? Ele não faz como um produto, né? Ele faz para, olha, gostei, é meu, tá fechado, não vou mais assistir. E para os amigos, né? Já fui várias vezes em sessão de pré-estreia de filmes, em que é lógico, tá toda a equipe do filme ali, amigos, o filme é extremamente aplaudido, né? E você fala assim, bom, só os amigos mesmo para aplaudir, né? Porque é difícil. Agora, cinebiografia, é mágico, né? Eu amo. Até aquelas mais romanceadas, ontem até dei uma dica no filme que está no Star Plus, que chama Flaming Hot. É a história de um mexicano que apimentou os Cheetos e os Doritos. Ele era um faxineiro da Frito-Lay, que era a fábrica dos Cheetos, do Doritos, do salgadinho, só que ele era mexicano. E ele percebia que os mexicanos achavam muito sem graça, eles punham pimenta. E ele foi... Essa é uma biografia de um cara que a gente não estamos falando de Elvis, não estamos falando de Marilyn Monroe, não estamos falando de ninguém, de uma celebridade, mas de um cara que inventou esse salgadinho hot, né? Eu assisti ao filme Air, a história por trás do logo. Do Michael Jordan, né? Viola Davis, é um filmaço, né? E é uma história de como se criou, sim, né? Como se criou praticamente um tênis, né? Como se criou praticamente um tênis. Só que são pessoas conhecidas, né? Os executivos... Não, Michael Jordan sim, mas os executivos não, né? Não. Ou seja, o filme é sobre os executivos. O Michael Jordan não falou uma palavra o filme inteiro, né? O executivo da Nike é parecido com o mexicano que botou a pimenta, né? Sim, aquela ideia daquele visionário que deu certo, né? Ou seja, de fazer um tênis com a cara do jogador, né? E é a mesma coisa do mexicano. A cinebiografia mostrou para o mundo Piaf, Elton John, o Queen, né? O Freddie Mercury, Elvis Presley. Eu quero pegar o gancho e fazer uma pergunta para o crítico. Como é que se cancela uma série da qualidade de First Lady? Eu não vi. A das primeiras damas. Eu sei, mas eu não vi. Como é que se cancela uma série? Porque ela não termina? Eu não assisti. Ela fala sobre as três. A Viola Davis, a Michelle Pfeiffer, a terceira... são as três primeiras damas, né? A Gillian Anderson. E aí tiraram... Foi destruída a Viola Davis por causa do biquinho da Michelle Obama. E aí foi cancelado. Indico para um crítico de cinema. Mas eu achei que era uma minissérie, que ela terminava ali. Então, ela fala das três. Só que aí não vai ter outras três primeiras damas. Ah, tá. Mas se encerrou esse ciclo. Se encerrar. Mas se foi um projeto que abortou no primeiro ciclo. Opa, o que eu fico muito pé da vida com séries. Assisto. Com séries, é aquela série que não termina. Essa me dá muita raiva. O tipo Messias. Aquela... que você está se... eu já assisti, por exemplo, tem uma série na HBO que chamou Imortal, que é a história verídica de um traficante e que para no meio. Em 1999. Tem coisas assim que realmente assim, eu não entendo por que se faz esse formato, né? Mas esse não é o efeito colateral do streaming? Comprar tudo e de repente gerar expectativa. Eu não tenho problema de que a série não termina. O meu problema é essa série não termina e não vai terminar. Exato. Né? Tem uma outra que eu comecei a ver tipo Caverna do Dragão. Eu comecei a ver uma na Netflix. Fui até o fim, chamada da Barracuda Queens. Muito interessante, uma série australiana sobre patricinhas que roubavam casas, mas não termina. Eu falei, eu não vou nem comentar, porque não terminou.
né? E aí eu falei assim, gente, eu perdi 5 horas, 6 horas do meu tempo. E não vai chegar Essa é a pior coisa para uma pessoa que fala sobre filmes e séries. Bom, o bloco da opinião terminou, mas continua depois do intervalo. A gente volta já já. Voltando para o último bloco do Opinião Litoral de hoje, em que o Marcelo Pavão atua como comentarista, a gente recebe com muito prazer, com muita honra, falando muito de cinema, o crítico Miguel Barbieri Júnior. Miguel, tem algum filme desse ano que encantou você, assim, mas encantou assim de você dizer, vou ver outra vez? 3 especialmente. Os 3 já estão no streaming. Babilônia, que para mim foi o grande injustiçado do Oscar, você chegou a ver? A trilha sonora é impecável. Nossa, que não ganhou o Oscar, infelizmente. É o diretor do La La Land. Para mim, o La La Land é uma obra-prima que muita gente não gosta, mas eu acho maravilhoso. E contando o cinema dos anos 20 em Hollywood de uma forma extremamente exuviante e colorida e anárquica, enfim, eu adorei. Tem aí para alugar nas plataformas de aluguel. O Close, que foi o indicado da Bélgica no Oscar, que é de uma delicadeza, relações de 2 amigos, um é apaixonado pelo outro, eu achei maravilhoso. E recentemente eu vi A Esposa de Tchaikovsky, que é um filme russo, contando a história da esposa de Tchaikovsky. Você já viu os 3, Pavão? Esse da Esposa de Tchaikovsky ainda não vi, mas eu queria te perguntar sobre 2 filmes que têm uma ligação. Primeiro, sobre The Fabelmans, a produção mais recente do Spielberg, e a estreia essa semana de Indiana Jones 5. O que eu acho? Eu quero... Primeiro, o que você viu do The Fabelmans, né? Principalmente aquele encontro do jovem com o grande John Ford, naquela cena. Sim, que é talvez a E aí a estreia do 5º episódio, porque eu sou da geração que em 81 já estava lá vendo Harrison Ford. Eu não vi ainda o Indiana Jones, estou com uma boa expectativa, mas às vezes eu tenho um pouco de receio. Primeiro que nós já estreou? Estreou ontem. Ontem. Exato. Ontem não, quinta. Quinta passada. Quinta passada. Eu tenho um pouco de receio com essas franquias e que tardiamente voltam, tá? É um pezinho atrás que eu tenho, mas pode ser um certo preconceito meu, né? O Harrison Ford está com 80 anos, ou seja, ele não é mais aquele cara de 40 que ele fazia, enfim. Mas é lógico que a expectativa tá boa. Quanto aos Fabelmans, eu gosto do filme, mais até da parte da família do que da parte do amor dele pelo cinema, por incrível que pareça. Mas é bem autobiográfico, né? Eu acho muito revelador ele contar a história da mãe, né, da mãe infiel, de uma maneira honesta, né? A gente acredita que seja de uma maneira honesta, transparente. E eu jamais imaginei... O tema é muito difícil, né? Eu jamais achei que ele fosse capaz disso. Então o filme me agrada muito mais por esse lado do que pelo lado dele, pela paixão do cinema, que para mim poderia ter sido com mais amor, talvez. Embora a cena com o John Ford seja muito boa, embora a primeira cena do menino indo ao cinema seja muito boa, toda aquela parte... Ele aprendendo também como é que faz o truque, né? A coisa do trenzinho, né? Eu acho assim que me encanta mais hoje em dia. A gente vai envelhecendo, os diretores vão envelhecendo e acho que os diretores também vão se acomodando ali numa fórmula. Eu acho que o Spielberg se acomodou ali numa fórmula, fez um filme extremamente tradicional, mas me encanta mais, por exemplo, os Daniels no Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo, que faz um cinema extremamente alucinante, frenético, contando uma história. Muita gente fala assim, mas qual é a história do filme? São várias histórias. Paulo, você me permite inverter, só fazer mais uma pergunta? Miguel, é o seguinte, nas últimas décadas, né, o cinema, vamos colocar ocidental, europeu e principalmente americano, ele bebe diretamente
das refilmagens de filmes ou europeus ou asiáticos. Com o streaming, esse refazimento ficou prejudicado porque nós estamos recebendo as séries coreanas, tailandesas, as histórias originais. Então a gente acaba vendo aqueles filmes que a gente só via na refilmagem originalmente. Isso está secando um pouco a fonte dos roteiristas, não tá? Dos ocidentais que... Querendo pegar o que já foi feito e refilmar. Exatamente. Não seria a crise, um pouco da crise, não da greve, mas a crise dos roteiristas não seria pelo fato de que antes eles iam lá na Ásia, pegavam a série, copiavam, refaziam e passou, e agora está meio secando essa fonte. Tem uma coisa aí que é cultural, que é do público dos Estados Unidos, né? Eles preferem ver o filme feito por eles do que o feito pelo francês. Por causa da legenda, né? Tem aquele Exatamente. problema da legenda, de que diz que o americano Para nós não é legenda. um pouco indiferente isso, acho né? que para nós é indiferente. Mas eu não vejo muito assim. Eu acho que vão continuar sim fazendo refilmagens de coisas que fizeram sucesso né, na Europa, na Ásia, enfim. Porque tem roteiros, que nem eu acabei de ver o pior... Acabei não, eu vi o Pior Vizinho do Mundo, que é a refilmagem americana do Homem Chamado Ove, né, que acho que é norueguês ou dinamarquês, não lembro. E eu gosto até mais da versão americana, por incrível que pareça. Jamais achei que eu fosse falar isso, mas eu gosto mais. Assim, acho que ela está mais atualizada, de ter um personagem trans... tem a história dos mexicanos, não sei, me agradou mais, acho que o Tom Hanks está ótimo, fazendo um papel fora da curva do que ele está acostumado a fazer. É previsível, a gente não fala assim, é previsível, é lógico que é previsível, é lógico que aquele homem ranzinza, ele vai mudar, ele vai passar por um processo de redenção. Sim. Então assim, não tem como não deixar de ser previsível, é lógico que o filme é previsível, mas assim, isso por exemplo foi um exemplo, digamos, recente, Sim, de um filme europeu que foi adaptado para o furou cinema a bolha, americano. furou a bolha. Então, assim, eu acho que essa tendência vai continuar. Acho que não é problema, não. Eu, sinceramente, acho Agora, que não é Miguel, problema, não. você disse que não gosta da série que não termina, né? E do 007 que termina com a morte do 007? Você gostou disso? Eu não gostei. É porque eles querem ressuscitar o 007 agora de um... Eu não sei o que vocês acham, assim, mas um 007 mulher... Para mim não dá. Não dá. 07 pode ser negro, pode ser asiático, pode ser... Mas ele é uma figura masculina, né? Acho que não dá para ser uma mulher. Então, ainda... Não sei, acho que não foi decidido ainda quem vai ser o novo 007, né? Então, vamos esperar para ver, né? Agora, ele morrer foi muito ruim, não foi? É o ciclo, né? Ele aceitou por causa disso, né? A bilheteria foi ao espaço, né? Prometeram porcentagem da bilheteria, isso aí é inegável. 007 é cinema puro, né? Só funciona aquela história no cinema, né? Ah, sim, numa tela grande, né? E acho que com o passar dos anos também, acho que o 007 foi uma franquia que ela soube se adaptar aos tempos, né? Se você for pegar os filmes lá dos anos 60, dos anos 70, eram uns efeitos visuais daqueles bem mequetrefezinhos, né? E aí, com o passar do tempo, ele foi adquirindo novas... Sim, né? Ele foi extremamente sofisticando. E acho que todos eles, né? Outro dia eu postei uma cena do Nasce uma Estrela da Barbra Streisand e muito comentário ali dos seguidores, essa é a melhor versão. Eu não acho que essa é a melhor versão, eu acho que cada tempo tem a sua versão, né? A da Judy Garland teve o tempo dela, da Barbra, se você for pegar, pode até ser meio cafona hoje em dia, porque é uma coisa tão visual anos 70, e a da Lady Gaga também teve a sua história, né? E acho que 007 é a mesma coisa, né, desde Sean Connery até Daniel Craig, todos que fizeram 007 tiveram a sua importância histórica no momento, né? A gente não vai poder encerrar aqui sem você dar alguma lista da gente de indicações, não é possível. Eu já dei várias agora. Não, a gente vai ter uma lista exclusiva. Você vai indicar ou série ou filme. A gente quer ter exclusiva aqui de Miguel Barbieri. Antes disso, fala, como é que a gente consulta o Instagram, o blog? Onde é mais fácil? @Miguel Barbieri é o Instagram. Miguel Barbieri. Miguel Barbieri. E meu site, que é miguelbarbieri.com.br, tá? Então, acho que são as duas fontes aí melhores para
Para ver meu texto e para E continua o texto conciso da Vejinha? Sim. Com aquele Cada tamanho? vez mais conciso. Cada vez mais conciso. Não gosto de enrolar, não. É papum. Filme ou série? Uma lista. Olha, série, a melhor que eu vi esse ano... Eu não vi The Last of Us, já vou avisando. Mas a melhor que eu vi foi Treta. Treta, da A24. A A24, que é a grande queridinha do momento aí, produtora, inclusive, do Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo. Para mim foi a que eu vi a melhor esse ano. Então, filmes eu citei os 3 melhores que eu vi. Acho Babilônia um grande filme. Close. O Close, que está na MUBI, também tem para alugar aí no Now, nas outras plataformas. E A Esposa de Tchaikovsky, que está no Reserve Movision, uma plataforma que chama Reserve Movision, mas também tem para alugar no Now. Que mais que eu poderia falar? Eu posso falar de Noites Alienígenas, falando de cinema brasileiro. Acho que é um bom representante do cinema brasileiro, do Acre, que é zero produção. Sim. Um filme que ganhou o Festival de Gramado ano passado, que eu achei bem interessante. Ixi, tem tanta coisa, gente. Vamos chamar de novo o Instagram, que agora tem uma arte. Vamos lá. Isso aí, eu mesmo. É isso aí, ó. Essas enquetes vão super bem que eu faço, que eu pergunto qual ator da mesma idade vocês preferem. As pessoas amam votar. É muito Por legal. falar nisso, eu achei interessante, você falou do Harrison Ford com 80 anos. Um fenômeno foi o Tom Cruise, né, que fez o filme com 1980, com 20 anos, e refez agora o Top Gun, um outro episódio com 60. 86, né? 86. 86 e do ano passado. E tem gente que diz que ele está melhor do que nesse filme do que quando tinha... Eu acho, eu gosto até mais desse Top Gun do que do Top Gun dos anos 80. É raro a gente falar isso, né? O Top Gun dos anos 80 tem uma música que é um arraso, né? Sim. Aquela do Berlim, né? Mas a trilha desse ano, da trilha do ano passado, é da Lady Gaga, a música da Lady Gaga. Tom Cruise está conservado no formol, né? Eu acho que... Essa semana foi divulgado, né, que desse filme, dessa última... São 2 filmes, né, que é a última parte do Missão Impossível, que ele fez uma cena que ele salta de uma montanha de moto e aí abre o paraquedas. Foi a primeira cena que ele gravou, porque ele falou, se eu morrer, acaba agora mesmo, ninguém sai prejudicado. E para encerrar, Miguel, sua opinião sobre White Lotus? Eu adoro. Por incrível que pareça, muita gente gostou mais da segunda temporada do que da primeira. Eu gostei mais da primeira. Eu também. Eu gostei mais da primeira porque foi aquela grande surpresa de tudo. Mas essa sátira corrosiva, mordaz, que eles fazem dessa elite americana, a música. É lógico que a segunda temporada tem aquelas locações na Itália, né, em Taormina, que são maravilhosas, mas eu achei um pouco previsível como ela vai terminando. Eu achei o último, eu gostei, chegou no último episódio, eu achei que ela fez assim, ao contrário da primeira, que foi uma grande surpresa. Meus filhos gostaram, não assistiu. Eu gosto muito da segunda também, mas assim, enfim, eu acho que é uma boa série e agora está atrasada por causa da greve dos roteiristas. Por que você falou que as enquetes funcionam muito bem? Porque as pessoas adoram palpitar, todo mundo adora palpitar, então eu ponho sempre uma enquete com 3 atores. Logo o primeiro na esquerda, né? Ali é o resultado já da enquete, mas se você colocar ontem, por exemplo, era uma enquete, quem você prefere? Kevin Kline, Ted Danson, quem era o outro? Esqueci. Mas eram 3 atores de 75 anos e tá muito boa, porque as pessoas se dividem. Tem gente que prefere o Ted Danson, tem gente que prefere o Kevin Kline e tem gente que prefere o outro ator. Então, teve uma que eu fiz que foi ótima, que era Anthony Hopkins, Morgan Freeman, e todos têm a mesma idade. Aí eu falo assim, as pessoas falam assim, é sacanagem, o que eu posso fazer, gente? Todos têm a mesma idade. O Sam Neill do Jurassic Park. Esqueceu o Jurassic Park. O Sam Neill do Jurassic Park. Então, assim, e isso também é uma forma de eu conversar com os meus seguidores, porque uma coisa que eu faço, modéstia à parte, acho que eu faço bem, eu respondo todo mundo, seja pelo direct, seja pelas enquetes, pelos vídeos.
eu gosto desse contato, que é uma coisa que eu não tinha quando eu comecei. Interatividade. Né? Interatividade. Miguel, ao contrário das séries que não terminam, que você não gosta, a Opinião termina, infelizmente, porque a gente poderia ficar horas aqui conversando com você sobre esse tema tão apaixonante como é o cinema. Obrigado pela participação. Imagina, eu que adorei participar, foi muito bom. Boa sorte na continuidade da carreira. Obrigado mesmo. Uma carreira em transformação. É isso aí. Pavão, obrigado pela participação. A gente agradece o trabalho da equipe técnica e de jornalismo daqui do Sistema Costa Norte e agradece a você que acompanhou a gente mais essa edição. Até amanhã, nesse mesmo horário de 1h30 da tarde, pouco depois da meia-noite na reapresentação. Se você assistiu à tarde, uma ótima segunda metade do dia. Se você assistiu à noite, boa noite, até amanhã.